Bom dia a todos, uma saudação inicial e muito especial ao Rafael Dias, querido amigo, sempre um prazer revê-lo, mesmo que nesse ambiente virtual. Queria também agradecer ao convite, pelo convite que me foi formulado pelo Cailê. São dois notáveis valores no que tange a aplicação de tecnologia dentro da ciência do direito. São pessoas com as quais eu costumo recorrer, eu costumo trocar ideias quando temos situações no escritório que envolvam a aplicação jurídica, a aplicação de tecnologia a questões jurídicas que são conduzidas pelo nosso escritório. Então, fico muito honrado de poder estar com vocês e poder estar trocando ideias e poder estar conversando. Também louvo a iniciativa da Lautec Rio. Esse tipo de ambiente é absolutamente fundamental para que nós consigamos fixar o conceito de que a tecnologia é uma aliada, sim, tanto do operador do direito quanto do jurisdicionado. A tecnologia ela veio para somar esforços com uma prestação jurisdicional mais efetiva, com uma prestação jurisdicional menos randômica e menos insegura para quem usa dos canais e das plataformas do Poder Judiciário. Bom, o tema que me coube, o tema que me foi designado aí pela organização do evento, é a questão da jurimetria e como a jurimetria ela acaba interferindo em modelos de negócios de clientes e em estratégias jurídicas de escritórios de advocacia. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, até porque ele está muito ligado à minha linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado eu segui por uma linha de tentar entender a motivação das decisões judiciais, o que permeava a psique do magistrado quando da prolação de decisões judiciais, e o aspecto externo, que seria a controlabilidade dessas decisões judiciais pelos jurisdicionados envolvidos. Então, é fundamental, dentro de um ambiente de democracia processual, que o jurisdicionado entenda as razões pelas quais o juiz escolheu um determinado caminho em detrimento de outro. E no doutorado, eu me debrucei sobre a questão dos precedentes, da formação do sistema de precedentes do novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, é um código de 15. Quando escrevi a minha tese de doutorado, a tese foi concluída em 16, então era novo. Hoje em dia a gente já tem 7 anos de aplicação desse sistema de precedentes, e o enfoque da concepção do sistema de precedentes pelo Código de Processo Civil e o enfoque do meu trabalho foi no sentido de tentar estabelecer um sistema jurídico, um sistema que propicia a entrega de decisões menos randômicas, menos aleatórias, decisões que sejam mais previsíveis para os magistrados. Então, trouxe aqui 2 analogias rápidas, só para a gente começar a desenvolver o tema. Uma de um caso pessoal que eu tive no escritório. Eu tenho a honra de advogar para um dos maiores resorts do mundo, e eles confiam no nosso escritório para o atendimento aqui no Brasil. E eu tive o seguinte caso. Na realidade, foram propostas 2 ações. 2 amigos, 2 famílias, foram para um famoso resort aqui no Rio de Janeiro, e esses 2 amigos, que são até meus amigos pessoais, um advogado e um médico, eles levaram as suas famílias para esse resort, e os 2 têm o
agradável hábito, que eu também tenho, de praticar tênis. Então, nesse resort existem 6 quadras de tênis. 2 delas cobertas e 4 descobertas. Esses 2 amigos foram passar o final de semana no resort e, evidentemente, que é um fato imprevisível, choveu. E quem conhece tênis sabe que não dá para jogar tênis chovendo, salvo em quadras cobertas. Nesse final de semana, para dificultar ainda mais o caso concreto que eu estou trazendo, nesse final de semana, as 2 quadras cobertas estavam ocupadas por um evento corporativo de uma grande outra empresa que tinha reservado mais de 60% do resort para um evento interno da empresa. Ou seja, qual foi o fato aí? O que gerou a judicialização? Essas 2 pessoas acabaram ajuizando ações em face do meu cliente, em face do resort, 2 ações idênticas. Essas ações, elas tramitaram em juízos diferentes e elas tinham o mesmo fundamento. Os mesmos pedidos, a mesma causa de pedir. A única diferença era o polo ativo. O polo ativo de uma das ações ficou o advogado, o polo ativo da outra ação ficou o médico, patrocinado por esse advogado. Não preciso nem dizer aos senhores que a conclusão do judiciário foi diferente, para casos absolutamente similares. E, pasmem, na ação do advogado, a conclusão do judiciário foi no sentido de que havia, sim, ali uma quebra do contrato, que o advogado teve uma restrição no seu pleno direito de uso das dependências do resort, e pelo fato de não ter conseguido praticar tênis, ele faria jus até a dano moral. Então, ele teve ali parte do seu pacote devolvido, uma espécie de ressarcimento por danos materiais, e ainda fez jus a uma condenação de danos morais na casa de R$15 mil. A mesma ação, com a alteração apenas do polo ativo, em que o advogado saiu e entrou o médico, a conclusão do judiciário foi diferente. O judiciário concluiu que o médico não faria jus a danos materiais e não faria jus a danos morais. O médico, patrocinado pelo advogado que ganhou a mesma causa, a petição inicial idêntica, tramitando em juízos diferentes, o advogado teve o seu pleito acatado pelo Poder Judiciário e o médico amigo, patrocinado por ele mesmo, o advogado, teve o seu pleito rechaçado pelo Poder Judiciário. Para completar a cereja desse bolo, nós apelamos, no caso em que perdemos, e o advogado manejou o recurso de apelação no caso do médico, amigo dele, que teve os pedidos julgados improcedentes. Essas apelações foram julgadas por uma mesma Câmara Civil, por um mesmo relator, no mesmo dia de julgamento, numa mesma sessão. Desafio aos senhores a anteciparem qual foi o pronunciamento do judiciário. O judiciário negou, o Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou o provimento às 2 apelações. Ou seja, uma mesma Câmara Civil entendeu que para você jogar tênis você precisa de 2 pessoas, no mínimo, né? Um dos jogadores faria jus a dano moral e dano material por não ter jogado. O outro, não. Foi essa a conclusão que o Judiciário, que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aqui chegou.
Me veio, quando eu estava me preparando para entrar, me veio um outro exemplo de ontem. Eu gosto muito de futebol, muitos dos senhores também devem gostar de futebol, eu sou torcedor do Flamengo, eu sou um apaixonado, um enlouquecido torcedor do Flamengo. Tão logo termine aqui essa palestra, eu informo aos senhores que eu estarei indo para o Galeão, me dirigir a Montevidéu para trazer o tricampeonato para o Flamengo. Mas ontem, na rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreram 2 jogos. Um jogo envolvendo o Flamengo empatou com o Grêmio, e um outro jogo envolvendo o Palmeiras, que é o adversário do Flamengo no sábado, e o Atlético. Vocês devem estar se perguntando, Hugo, você está trazendo um exemplo de futebol que não tem nada a ver. É decisão randômica. E decisão randômica rechaça ou impede uma calibragem mais efetiva de jurimetria. Vamos lá. O Palmeiras tinha, numa rodada anterior, em 2 jogos anteriores, ele sofreu com a anulação pelo VAR de 2 gols. Gols em que teriam sido sob uma determinada ótica legítima, porque quem finalizou estava em condições de jogo, mas houve uma interferência de um outro jogador, de um segundo jogador, que cruzou a linha de visão do goleiro. Então, teria atrapalhado o goleiro e este jogador estaria em situação de impedimento. Vejam, ontem, o Atlético Mineiro teve um gol validado nesta mesma situação. Um mesmo fato, uma mesma situação, ela pode ter respostas absolutamente diferentes de um mesmo jogador. No primeiro exemplo, eu falei do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No segundo exemplo, eu falei da cabine do VAR, que é um grupo de 6 juízes que ficam trancados na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Um mesmo fato, uma mesma situação jurídica ou não, inquinam em julgamentos absolutamente diferentes. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Quando se começou a estudar a questão da jurimetria, quando começou-se a tentar utilizarmos instrumentos tecnológicos de predição de julgamento. E por que isso é importante? Porque isso permite que empresas e advogados, que jurisdicionados, possam pautar suas posições de acordo, possam calibrar seus pedidos, ou possam, internamente, resguardar provisionamento ou contingenciamento de determinadas ações com base em respostas que seriam antecipadas por ferramentas de tecnologia, que, analisando o histórico de julgamento de determinados julgadores, teriam condições de dizer, em determinadas situações, como aquele julgador se posiciona. Isso era fabuloso, porque quando nós recebíamos um processo no escritório, nós tínhamos elementos gerenciais para estruturar toda uma estratégia com base na antecipação provável de uma conclusão por parte do juiz. Ou até criar uma estratégia de defesa, se fosse o caso, trazendo argumentos novos que não haviam sido enfrentados pelo juiz ao julgar casos similares. Isso foi fabuloso para departamentos jurídicos, para escritórios de advocacia, mas, no curso do tempo, nós fomos percebendo que essas ferramentas, elas
precisavam cada vez mais de calibragens que permitissem a identificação de fatores que são, numa primeira análise, que são imponderáveis. E aí trago aos senhores, trouxe aos senhores uma situação jurídica, né? O julgador, ele, de certa forma, ele não está vinculado ao seu entendimento num determinado caso para julgar um caso subsequente, mesmo que ele seja idêntico. Não existe essa vinculação, desde que esse julgamento não seja pautado em algum tipo de precedente obrigatório, aqueles precedentes lastreados lá pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, ou o sistema de súmulas vinculantes previstos pela Constituição. Mas o fato objetivo é que existem situações que elas não foram, num primeiro momento, identificadas pela inteligência artificial que gerenciava toda a máquina de predição de julgamentos. Senhores, imaginem um juiz de juizado especial. O juiz de juizado especial é um juiz togado, mas ele conta com o apoio, dependendo do juizado, de 15 a 20 juízes leigos. Os senhores acham que os juízes titulares conseguem exaustivamente revisar todas as sentenças que eles chancelam e que são proferidas por 20 juízes leigos, que têm percepções, que têm valores que são absolutamente diferentes entre si? Imaginemos uma outra situação. Imaginemos aqui uma dinâmica de julgamento de sessão virtual, em que não há a possibilidade de interferência externa do advogado. O advogado não está lá para pedir pela ordem, o advogado não está lá, muitas vezes, para fazer a sua sustentação oral e para lembrar ao julgador, você já julgou daquela outra forma. Essa dinâmica de aderência de voto faz com que julgadores em segunda instância concordem ou anulam com entendimentos diferentes dos quais relatados por ele. Estes, hoje, são os grandes desafios da jurimetria. E esses desafios, eles são motivados pela própria exegese da ciência jurídica. A exegese da ciência jurídica, ela nos impõe um dever de interpretação. Esse dever de interpretação muitas vezes lastreado em cláusulas abertas. O nosso sistema jurídico, ele é concebido através de normas elásticas, de normas que comportam 2, 3, 4, 5 interpretações distintas sobre uma mesma norma. O sistema jurídico brasileiro, ele é calcado numa espécie de positivação de princípios que dão poderes elásticos aos magistrados, e a dinâmica de julgamento, a quantidade de casos que são percorridas por um magistrado, fazem necessariamente com que tenhamos um sistema randômico. E como calibrar instrumentos de jurimetria, dentro de um sistema que é absolutamente randômico.
a minha resposta é no sentido de que cada vez mais nós teremos um sistema previsível. Cada vez mais nós teremos respostas previsíveis à medida que forem sendo utilizadas de forma adequada, e nós temos ainda sendo utilizada de maneira muito incipiente o que chamamos dos institutos de uniformização de jurisprudência. Você tem o IAC, você tem o IRDR, você tem o julgamento de recursos especiais e recursos extraordinários modelo, que fixarão estándares comportamentais dos jurisdicionados fora do judiciário, mas também fixarão precedentes obrigatórios que deverão ser observados sob pena da utilização da reclamação, que deverão ser utilizados pelos magistrados. Mas a gama de situações litigiosas existentes numa sociedade de consumo faz com que a gente sempre fique correndo atrás do próprio rabo. Mas eu acredito que os institutos ou os instrumentos tecnológicos de predição, de jurimetria, eles cada vez mais estarão calibrados a essas peculiaridades do Poder Judiciário. E cada vez mais nós teremos condições de não só indicar, quando recebemos um caso, qual será o seu encaminhamento final pelo Poder Judiciário, mas também as ferramentas de jurimetria nos permitirão apontar ao Judiciário que ainda existem posicionamentos randômicos e que esses posicionamentos randômicos fazem mal à credibilidade do Poder Judiciário, fazem mal à aderência ou à bem-querência do consumidor de serviços judiciários, que é o jurisdicionado, ao Poder Judiciário. Aquela sensação, vou entrar com uma ação, porque eu não sei qual vai ser o resultado, então, como eu não pago custas, em juizado não tem custas, eu vou pedir gratuidade de justiça. Se o judiciário tiver posições firmes, tiver posições fortes, num determinado sentido, esse tipo de situação não será retroalimentada pelo Poder Judiciário. E mais, as empresas saberão, e as pessoas físicas, todos os jurisdicionados que atuam no Poder Judiciário, saberão de antemão qual deverá ser o posicionamento do Judiciário. Então, isso servirá como inibidor de ações que hoje são ajuizadas confiando nesse sistema randômico de julgamento. Então, a gente tem a jurimetria como aliada do Poder Judiciário, a gente tem a jurimetria como aliada do próprio jurisdicionado, e a gente tem a jurimetria como um instrumento de qualificação da entrega da tutela jurisdicional.